galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir um pouquinho o processo de formação territorial do Brasil. Como assim, professor? O processo de formação territorial? A gente vai ver quem eram esses nativos antes da colonização, como eles viviam, quem eram esses grupos nativos que ocupavam essas terras, como esse território brasileiro se inseriu dentro da lógica do capitalismo comercial que começou na Europa. Então são algumas questões que nós iremos debater para que a gente entenda mais na frente como foi essa formação territorial do nosso Brasil. Antes de falar dessa formação, a gente vai ver os nativos antes da colonização. E eu trago para vocês aqui um mapa. Para a gente entender esse mapa, precisa primeiramente, pessoal, olhar a legenda. O que é que a legenda coloca de informações desse mapa? E eu vou me deter aqui na legenda, nessa partezinha aqui onde está o cursor do meu mouse. Nessa partezinha aqui vermelha, eu tenho um grupo étnico chamado Tupi. Essa outra parte aqui verde eu tenho o grupo G. Sabendo dessas duas informações, agora eu venho para o mapa. E vou ver que nessa parte vermelhazinha aqui, qual grupo étnico eu tenho? Grupo Tupi. E eles ocupavam qual parte desse território aqui? A parte litorânea do Brasil. Então os tupis eles se concentravam nessa parte litorânea, passando também para essa região aqui, ó, região norte, a região aqui do Pará, Amapá, que hoje é o Pará, Amapá, da Amazonas. Então eles ocupavam essa região aqui. Já o grupo G, ele ocupava essa região mais interiorana, aqui região do Maranhão hoje, do Piauí, e aqui a gente vai ter região de Goiás, um pedacinho aqui do Mato Grosso. Então eles ocupavam mais essa região interiorana. Então antes da colonização, esses grupos étnicos ocupavam esse território que nós chamamos hoje de Brasil. E como é que viviam esses indígenas? Como é que era a vida desses indígenas nesse período antes da colonização? Os nativos antes da colonização, a gente precisa entender a quantidade desses indígenas. Estima-se que de 1 a 5 milhões de nativos viviam nesse território. Se a gente pegar hoje os dados de pessoas que vivem em terras indígenas, a gente vai estar lá em torno dos seus 500 mil índios. Quantos indígenas não morreram nesse processo de colonização? Se a gente pegar como base esses dados aqui, ó, em torno de 1 a 5 milhões de nativos que viviam nesse território. Muitos se perderam nesse processo de colonização desse território brasileiro. E aí, quem eram esses grupos, como eu falei anteriormente no mapa? A gente chama de grupo Macro Tupi, porque desse Tupi vai ter outros indígenas, como os Guaranis, é um exemplo, e o Macro G, que a gente também tem outros grupos chamados Tapuias. Então são grupos que a partir desses grupos criam ramificações de outros indígenas que viviam nessa região antes da colonização. Como é que viviam esses indígenas? Viviam da caça, viviam da pesca, viviam do extrativismo, viviam da agricultura. A forma de viver deles era uma forma de subsistência. Como assim? Caçavam, pescavam, plantavam apenas para comer. Não faziam essas atividades para gerar um excedente e esse excedente vender e gerar lucro. Não, porque essa lógica do lucro é dentro de uma lógica capitalista. E o indígena que vivia naquela época, eles viviam numa terra com a natureza de uma forma menos conflituosa do que a gente vive hoje. E viviam para a sua subsistência. E como era a organização desse trabalho nessa época? Era através da divisão sexual do trabalho. O homem fazia uma tarefa que exigia mais um esforço, a caça, a pesca, e a mulher fazia uma tarefa mais branda, por exemplo, a agricultura, a parte da colheita, do cuidar dos filhos. E eram assim que eles se organizavam nesse território. Então, esses 5 milhões de nativos que estima-se que viviam nessas terras que hoje nós denominamos Brasil, tinham uma forma de viver totalmente diferente. E por que essa forma de viver? Porque muitos indígenas morreram
depois que esse território foi colonizado. E aí é que a gente vai entrar numa discussão da lógica europeia, de expansões marítimas, de ocupação de novos territórios. Por que a Europa buscou novos territórios? Então eu vou mostrar um pouquinho como era essa comercialização da Europa com algumas especiarias que vinham do Oriente, para que a gente entenda que saindo dessa lógica de comércio com o Oriente, eles chegam a esses territórios que nós denominamos América, e os portugueses chegaram nessas terras chamadas Brasil. Então vamos lá. Nessa rota comercial entre Oriente e Europa, o que é que acontecia? Os produtos que os europeus consumiam vinham da onde? Do Oriente. E quais eram esses produtos? As chamadas especiarias. O cravo, canela, pimenta, gengibre. E aí tinha o algodão também, o pau-brasil. Tinha a porcelana que vinha do Oriente, a seda, os tapetes. Tudo produtos que vinham da onde? Do Oriente. Então esses produtos saíam do Oriente, essa parte aqui, onde eu estou com o mouse, e iam para a Europa. E por onde passavam esses produtos? A rota era através do mar Mediterrâneo, esse mar aqui, ó, Mediterrâneo. Então esses produtos do Oriente vinham, passavam pelo mar Mediterrâneo, e aqui tinha duas cidades italianas que foram bastante beneficiadas através dessa rota, que era Gênova e Veneza, e esses produtos passando por aqui eram distribuídos onde? Em toda a Europa. O que foi que aconteceu? Constantinopla, que está aqui, foi ocupada pelo Império Turco-Otomano. E os turcos otomanos começaram a cobrar altos impostos desses produtos que vinham do Oriente. E esses produtos começaram a ter um preço elevado para que esse europeu consumisse essas mercadorias. E agora é que entra essa lógica da Europa sair em busca de novos territórios e de nova rota comercial. E a gente chama isso das expansões marítimas comerciais europeias, que foi Portugal e Espanha, um dos pioneiros. Então, pegando como exemplo aqui Portugal, que saiu aqui a cidade de Portugal, Lisboa, eles saíram em busca de novas rotas. Essa rota era aqui, passar pela costa africana, passar pelo Cabo da Boa Esperança e ir para onde? Para o Oriente. Pegava essas mercadorias, essa era a rota que eles queriam fazer, para pegar essa mercadoria, voltar, passar por Portugal e distribuir para onde? Para a Europa. Só que aí, Pedro Álvares Cabral, em 1500, chegou nesse território chamado Brasil. Ele, em vez de ir para o Oriente, ele veio para onde? Para o Ocidente. Chegando aqui, ele encontrou os nativos que a gente já discutiu, quem eram esses nativos antes da colonização. Então, se ele chegou numa terra já ocupada, então cai por terra essa coisinha que a gente estudou ao longo da vida, nos livros, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Então cai por terra essa discussão, porque ele não descobriu o Brasil, porque essas terras já eram o quê? Ocupada por grupos étnicos indígenas que viviam nesse território, grupo G e o grupo Tupi. Então, nesse processo de colonização, a gente vai ver o quê? Que esse processo de colonização está atrelado às grandes navegações, que eu expliquei agora há pouco, e trago outro mapa, porque foi através dessas grandes navegações que Portugal e Espanha chegaram à América. E o Brasil foi ocupado por quem? Por Portugal. E quem foi que financiou essas grandes navegações? O rei de Portugal e os burgueses que tinham interesse em novas mercadorias e novos territórios para acontecer o quê? O lucro para essas pessoas. E nesse processo das grandes navegações foi implantado aqui no Brasil o colonialismo. Nesse processo de colonização que nós chamamos o colonialismo, Brasil passa a ser colônia de quem? De Portugal. Então Portugal explora essas terras, usufrui das mercadorias que tem nessas terras, e o Brasil passa a ser, nessa lógica, uma colônia de exploração. E nessa exploração, a princípio, quando os portugueses chegaram, eles não chegaram de forma conflituosa com esses índios que aqui habitavam.
Primeiro, eles utilizaram o quê? A forma mais cordial. Eles se inseriram dentro da estrutura social dessas tribos para conhecer como viviam esses indígenas. E aí foram conhecendo essa estrutura social, essas terras, e aí foi mandando informações para Portugal que tinham terras e nativos que viviam nessa região, e a partir daí começaram a fazer o quê? A exploração do pau-brasil. A exploração de algumas mercadorias que os índios já cultivavam aqui, a mandioca, para um exemplo, que esse índio cultivava nessas terras. E nesse processo, que não era de início, em 1500, conflituoso, eles foram conhecendo essas terras para, posteriormente, a partir de 1532, quando Portugal se sentiu ameaçado pela ocupação de alguns franceses e holandeses nessas terras, eles disseram que, a partir desse momento, iam colonizar de fato esse território. E a partir desse processo de colonização, a partir da cultura da cana-de-açúcar, os índios começaram a ser vistos como mão de obra para trabalhar na cana-de-açúcar. E essa mão de obra como mão de obra o quê? De escravos. E aí esse processo de escravidão desse índio, que a gente vê aqui na imagem, muitos índios sendo levados para o trabalho compulsivo, que muitos morriam no trabalho, porque os índios tinham uma dinâmica totalmente diferente de viver. Eles trabalhavam como? Pescavam, caçavam, tinham que comer, eles iam descansar, iam fazer outras coisas. Por isso que muitos índios resistiram, porque se você sair de uma lógica onde você caçava, pescava e plantava para a sua subsistência, e agora você vai ser escravo para trabalhar para outra pessoa que você não conhece, então muitos índios começaram o quê? A resistir. E nessa resistência, muitos começaram a morrer. Muitos indígenas também morreram através das doenças trazidas pelos europeus. Na verdade, o europeu nunca trouxe nada bom para essas terras, porque eles começaram a dizimar esses índios, trouxeram doenças para esses índios. Os europeus, por sinal, eram europeus que não tomavam banho, e um fato curioso é que esses índios sentiram esse forte odor e começaram a usar incensos. E os europeus achavam que o incenso era uma forma dos índios cultuar eles. Achavam que os índios pensavam que eles eram deuses. Na verdade, o índio estava usando incenso porque não aguentava o forte odor. Ou seja, o europeu que veio para cá só veio trazer mazelas para esses índios. Primeiro, escravizando esses índios, muitos morrendo através da escravidão e muitos morrendo através de doença. E nesse processo foi marcado pelo quê? Pelo genocídio. Por quê? Porque esse índio, ele resistiu. Ele lutou contra esse europeu. E nessa luta, muitos morreram. Perderam suas vidas em grande quantidade. E a gente fala genocídio porque era um extermínio. Extermínio de milhões de nativos. Se a gente tinha em torno de 1 a 5 milhões, e a gente hoje tem nesse território em torno ali dos seus 500 mil indígenas, então quantos indígenas não morreram nesse processo? Então a gente chama isso de quê? De genocídio. E chamamos isso também de etnocídio, porque na morte desses índios morreu a cultura de muitos ali. Porque aqueles que sobreviveram ainda foram aculturados. Muitos passaram a aprender o português, começaram a ter o catolicismo como religião, que era para tornar esse índio dócil para o trabalho que esse europeu queria implementar aqui nesse território. Nessa aula de hoje a gente viu como foi esse processo de colonização. Processo marcado pelas grandes navegações, que essas grandes navegações fez com que esses portugueses chegassem nesse território. Chegando nesse território, implantaram o quê? O colonialismo. A partir daí o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Contudo, em 1500, essa relação entre os portugueses e o índio foi menos conflituosa. Mas a partir de 1532, quando Portugal efetivamente começou a colonizar esse território, começou a querer utilizar esses índios como escravos. E nessa escravidão muitos morreram no trabalho. Outros morreram o quê? Resistindo a essa escravidão. Muitos morreram através de doenças. E a partir dessa morte em grande quantidade, a gente chama isso de genocídio.
E a grande quantidade de mortes desses indígenas e a morte cultural com ele foi ocorrendo, a gente chama também de etnocídio. Então, esse processo de colonização, primeiramente nesse território brasileiro, foi marcado por muito sangue e o extermínio de nativos que aqui viviam. Nessa aula de hoje, a gente fica com essa breve discussão do processo de colonização na formação territorial do Brasil. Assistam a aula, leiam os textos, fiquem em paz. Até a próxima aula. Um abraço a todos.